Quando somos rígidos com os outros, também somos rígidos conosco. Exigimos perfeição, não aceitamos falhas, não aceitamos erros e nos cobramos excessivamente. No final, essa dureza vai gerar o quê? Vai gerar culpa. E a culpa nos leva para a autopunição. Por exemplo, uma pessoa que foi criada em um ambiente muito severo pode desenvolver uma tendência a se julgar o tempo todo. Se comete um erro no trabalho, sente que é incompetente. Se o relacionamento é conflitante, acredita que ela é 100% causadora do conflito e por isso não merece ser amada. Querido ouvinte, você já se deu conta da quantidade de vezes que a gente bate o pé em uma discussão jurando que está certo e depois percebe que está errado? Percebe que exagerou? Quantas vezes você relutou em aceitar um ponto de vista, uma opinião e depois, ter percebido que, poderia ter sido mais flexível, poderia ter consentido com mais facilidade, Ou outras vezes também, a gente vê muita gente com as quais a gente convive e que não é capaz de considerar um ponto de vista diferente do dela, ou mesmo a gente, muitas vezes é assim, não considera o ponto de vista do outro, não aceitar o ponto de vista do outro, até que tudo bem, vai. Um problema se manifesta, na verdade, quando a gente entende que só o nosso ponto de vista é o correto. Isso acontece porque a teimosia é uma forma de rigidez mental presente em muita gente mesmo. Você já parou para pensar no que está por trás dessa rigidez, dessa falta de flexibilidade? É isso que a gente vai falar no programa de hoje, Hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre como a teimosia pode ser um obstáculo para o nosso despertar de consciência, para a nossa evolução emocional e também espiritual. Vamos entender como essa rigidez afeta os nossos relacionamentos, de onde ela vem e o mais importante, como a gente consegue superar ela, o que a gente faz para superar ela. Então, se você quer aprender a viver uma forma de vida mais leve, mais equilibrada, mais flexível, fica com a gente até o final do programa que a gente tem muito conteúdo aqui para você. Muito bem, Eliane, me conta uma coisa. Todo teimoso, ele também é controlador? Não diria que todos, mas é muito comum ver no consultório que a teimosia está ligada à necessidade de controle, sim. Queremos que as coisas sejam do jeito nosso, porque acreditamos que assim teremos mais segurança, ou que do nosso jeito as coisas dão certo. Certas entre aspas, certas do meu ponto de vista, mas será que do ponto de vista do outro é certo também? Uma mãe que insiste que o filho vista um casaco, mesmo quando o filho diz que não está com frio. Um chefe que não aceita sugestões porque acredita que só ele sabe a melhor forma de resolver um problema. Um casal que briga porque um dos dois não consegue ceder nem 1 milímetro em suas opiniões. Então, todas essas situações revelam uma tentativa de controle, que gera conflitos, e isso resulta no desgaste das relações ou mesmo até no rompimento delas. É uma tentativa de controle ilusória, porque, no caso, nenhuma mãe consegue medir o frio do filho com o termômetro dela. Perceba até onde vai a insanidade das pessoas quando querem controlar tudo? Sabe a parábola do filho pródigo? Aquela que o filho de um rico fazendeiro pede a sua parte na herança e sai pelo mundo curtindo a vida, e depois que ele gasta todo o dinheiro e começa a viver numa situação difícil, uma situação de mendicância, ele volta para casa arrependido, Exatamente, essa mesmo. Então, na parábola do filho pródigo, Jesus ensina que o pai aceita e acolhe a escolha do filho mais novo de sair de casa, mesmo sabendo que ele poderia sofrer. O pai não tenta controlar, apenas confia que a experiência ensinará a lição necessária. E foi isso que aconteceu. Aquele filho que saiu pelo mundo gastando toda a fortuna recebida do pai, ficou sem nada, passou fome, teve maus tratos. Porém, esse filho foi o que mais aprendeu e despertou a consciência da vida. Se a gente continuar refletindo nessa parábola, nós vamos perceber que aquele que menos entendeu e compreendeu a situação foi o filho mais velho. Porque ele não aceitou que seu pai recebesse seu irmão de volta e ainda por cima, dando uma grande festa. Como assim?
Meu irmão pegou a parte da sua herança, saiu pelo mundo, né, se aventurando, gastou tudo em futilidades. E eu que fiquei aqui ao lado do meu pai, trabalhando, me esforçando. E meu pai recebe meu irmão com uma grande festa e tudo mais? Como assim, né? Isso é injusto. Pois é, esse é o comportamento do irmão que não se conformou com a atitude do pai, não aceitou a situação. Ficou cheio de julgamentos e críticas e com toda a sua rigidez e inflexibilidade diante da situação, foi a pessoa que mais se prejudicou e atrasou o seu despertar de consciência. Percebem como a rigidez nos pontos de vistas e julgamentos atrapalham a evolução do espírito? Pois é, então, essa história, né, essa parábola, ela nos mostra que soltar o controle pode ser um ato de amor e de sabedoria, entre outras coisas, né? Não só o controle sobre nós mesmos, mas também essa rigidez que todos nós temos, muitas vezes, em soltar os acontecimentos da vida de uma forma mais leve, né? A teoria psicanalítica fala muito sobre os mecanismos de defesa. A teimosia e o falso controle, muitas vezes, são mecanismos inconscientes para mascarar o medo do desconhecido. Porque a ideia de que se eu estou no controle eu estou seguro, ela é uma ideia falsa, né? Muito presente, mas é falsa. No entanto, eu insisto num gesto de teimosia, eu insisto em manter o controle para me manter seguro. E é por ilusão isso. Isso nos ajuda a entender que a vida flui melhor quando aprendemos a confiar mais e soltar. Soltar aquilo que não podemos mudar. Soltar aquilo que não está sob nosso controle. Parar de querer controlar a vida dos outros. Ah, mas fulano, né, é assim por causa de mim. Ah, fulano é sofrido, é azarado por causa da mãe, por causa do pai, da avó. Gente, para com isso. Isso é uma teimosia em querer atribuir para você as consequências da vida do outro. Isso não existe. Independentemente de qualquer que seja a sua atitude em relação à vida do outro, o outro vai sempre dar no mesmo ponto, no mesmo resultado, porque a vida do outro é criada pelas escolhas dele e não nas suas. Quando nós conseguimos confiar e aceitar mais as situações e as pessoas da forma como elas são, a gente abre espaço para um aprendizado e para o autoconhecimento. E principalmente, gente, a gente cria relações mais saudáveis e harmoniosas. Agora, pensa em alguém com quem é difícil de conversar. Né? Aquela pessoa que nunca admite estar errada, que sempre tem uma opinião formada sobre qualquer coisa, que não se abre para novas ideias. Conviver com esse tipo de pessoa é muito cansativo, né? Porque a gente se sente invalidado muitas vezes, né? Isso acontece porque esses relacionamentos faz a gente ficar preso em papéis muito rígidos. Um ensina e o outro aprende. Um fala e o outro escuta. Essa é a relação. Não há troca real, né? Apenas imposição. E no longo prazo, esse tipo de convívio mina a confiança, mina o respeito e torna a relação inviável. Exatamente. A comunicação verdadeira só acontece quando ouvimos o outro com empatia, sem o desejo de corrigir ou julgar o outro. Na verdade, a comunicação verdadeira vai além de ouvir com empatia, mas sim perceber a comunicação do outro além das palavras ditas. A empatia aqui diz respeito de como você observa e percebe os sentimentos, as necessidades, os pedidos que o outro está fazendo na comunicação dele com você. E essa relação se fortalece ainda mais quando essa percepção é recíproca. Quando nos abrimos para o diálogo real, a relação se torna mais leve e construtiva. No Evangelho, a gente vai ver, né, que Jesus sempre se comunicava ouvindo e acolhendo. Né? Jesus ouvia além das palavras, ele percebia o outro em todas as suas dimensões. Então, naquela passagem em que Jesus encontra aquela mulher samaritana no poço de Jacó, ele não vai lá e impõe a verdade dele a ela. Ele conduz o diálogo com muita habilidade, de uma forma em que ela vai descobrir as suas próprias respostas, né? Esse é um grande exemplo de como a gente pode se relacionar de forma mais sensível, saudável, respeitando a forma dos outros de serem, né? Exatamente. Não adianta eu dizer verdades para o outro se o outro ainda não tem condições de entender as nossas verdades. Porque, ó, pensa bem,
Se você tivesse tido a vida que o outro teve, se você tivesse tido a educação que o outro teve, se tivesse sido criado pelos pais daquela outra pessoa, frequentado a escola que ele frequentou, será que você não estaria fazendo as mesmas coisas que aquela outra pessoa está fazendo? Essas mesmas coisas que você hoje critica tanto, pensa nisso. Quando somos rígidos com os outros, também somos rígidos conosco. Exigimos perfeição, não aceitamos falhas, não aceitamos erros e nos cobramos excessivamente. No final, essa dureza vai gerar o quê? Vai gerar culpa. E a culpa nos leva para a autopunição. Por exemplo, uma pessoa que foi criada em um ambiente muito severo pode desenvolver uma tendência a se julgar o tempo todo. Se comete um erro no trabalho, sente que é incompetente. Se o relacionamento é conflitante, acredita que ela é 100% causadora do conflito e por isso não merece ser amada. E tem aquela culpa onde a pessoa se sente responsável pela vida do outro. Essa culpa é terrível, gente. Aí a vida do outro desanda e ela quem é culpada. A teimosia consiste no ponto de vista que a vida do outro não deu certo por culpa dela. A pessoa não é capaz de olhar para o outro como sendo responsável unicamente pela sua vida. E esse ciclo de culpa e autopunição pode levar à ansiedade, ao estresse e até a doenças psicossomáticas, porque a pessoa cria a doença como uma forma de flagelo, como uma forma de autopunição. Nós vemos isso, né, com muita frequência no nosso trabalho, no consultório. A gente precisa entender que essa rigidez ela vem de crenças que nós vamos absorvendo lá desde a infância, né? E que essas crenças podem ser modificadas para uma postura mais equilibrada e compassiva. Jesus ensinou que o perdão, né, não é apenas uma concessão ao próximo, mas, antes de tudo, é uma concessão a nós mesmos. Quando ele diz, vá e não peques mais, ele está nos mostrando que o aprendizado é muito mais importante do que a punição. Podemos errar quantas vezes forem necessárias. Deus, o universo, nos dá uma quantidade infinita de possibilidades para errarmos e acertarmos. Deus não nos limita. Se você fez alguma escolha que não foi legal, seja para você ou para o outro, o importante é ter a consciência que você pode escolher novamente e fazer diferente. Muitas vezes exageramos em certas atitudes para esconder algo que consideramos uma fraqueza em nós. Um exemplo é aquela pessoa que se mostra extremamente confiante e autoritário, mas que no fundo tem um medo muito grande de ser rejeitado. A confiança e o autoritarismo é uma forma mascarada que a pessoa encontra para esconder o seu medo, para esconder sua rejeição. Outro exemplo é o de alguém que prega valores morais rigorosos, mas que secretamente sente desejos que ele não consegue aceitar, né? Podemos ver isso no dia a dia em diversos comportamentos, né? Por exemplo, excesso de trabalho para evitar encarar problemas emocionais. É o famoso workaholic, né? Que é aquela pessoa que tem compulsão extrema por trabalhar, sacrificando a sua vida pessoal, seus relacionamentos, sua saúde, seu lazer, em prol do quê? Da carreira e do trabalho. E isso nada mais é do que fuga para não olhar para si mesmo e enfrentar as suas dificuldades com o seu autoconhecimento. Então, a ideia de que eu preciso trabalhar o tempo todo de forma excessiva é uma rigidez de pensamento que está prejudicando a sua vida e o seu autodesenvolvimento. Excesso de religiosidade para fugir do autoconhecimento. Excesso de controle, como a gente já falou aqui, né, sobre os outros para mascarar a insegurança pessoal. O autoconhecimento nos ajuda a perceber esses padrões e buscar o equilíbrio. A chave é perguntar, como sempre a gente fala, para que estou agindo assim? O que estou tentando esconder de mim mesmo? O que eu estou tentando provar e para quem? Essa pergunta é muito importante. Esse é um passo fundamental para o autoconhecimento e para o despertar da consciência. Muito bem, dona Eliane. Como agora a gente já entendeu, né, os impactos da teimosia e da rigidez, como é que a gente pode mudar? Vamos listar aqui algumas atitudes práticas que você pode ter para se tornar uma pessoa mais flexível, menos rígida e menos exigente. Bom, primeiro, como nós já falamos, pratique
a escuta ativa, e uma escuta ativa e qualificada. Em uma conversa, tente realmente ouvir o outro sem pensar na resposta. Ouça com atenção e interesse o que o outro está dizendo. Ouça e perceba o que o outro está dizendo além das palavras. Perceba os sentimentos, a necessidade do outro em suas palavras. Veja se existe algum pedido implícito na fala do outro. Isso é muito comum, as pessoas não falam diretamente, mas implicitamente tem algo lá que ela está te pedindo. Outra coisa é o seguinte, né? Esteja aberto para novas ideias, novos pensamentos, né? O novo traz oportunidades, traz uma forma diferente de lidar com a vida. Pensar sempre nos mesmos padrões cria sempre as mesmas coisas. Exatamente. Reflita, gente, outro ponto importante, reflita sobre suas certezas. Pega uma crença que você usa constantemente na vida e questione. Será que ela realmente faz sentido? Existem outras formas de pensar sobre isso? E se outras formas forem mais expansivas? Então, será que realmente é importante eu continuar mantendo o mesmo ponto de vista? Outro item também, né? Pratique o desapego. Para de controlar as coisas, desapega. Lembra da parábola do filho pródigo, né? Nem tudo precisa ser do seu jeito. Permita que os outros vivam as suas próprias experiências. Como a gente disse aqui já, a ajuda pode estar em deixar o outro viver as suas próprias experiências, né? Isso é um gesto de amor. Você pode demonstrar esse amor também fazendo uma oração pelo outro, pedindo para a espiritualidade maior mostrar os caminhos de luz, mostrar a consciência. Qualquer atitude além disso é retornar para a rigidez, né? Para querer controlar a vida do outro. Exatamente, isso que você falou é muito importante, né? A ajuda pode estar em deixar o outro viver a sua própria vida, as suas próprias escolhas. Às vezes, no âmbito da gente querer ajudar, a gente interfere tanto na vida do outro e isso só prejudica, né? Isso não deixa, não permite que a pessoa aprenda com as suas experiências e a vida dela vai ser aquilo que ela está escolhendo. Então você não tem esse poder de influenciar a vida do outro. E aí é que está o grande problema, né? Porque muitas vezes a gente não considera a escolha do outro, né? A gente impõe as coisas pensando na nossa escolha para o outro. E sempre é com as melhores intenções. Sempre é, puxa, mas eu amo tanto meu filho, eu amo tanto meu marido. Eu faço isso para ajudá-lo. Não, gente, isso não está ajudando. Ajudar é como a parábola do filho pródigo. Deixa eles viver e colher os frutos das próprias experiências. Isso que é o aprendizado. Outro ponto que nós já falamos também, mas é muito importante, não julgue. O julgamento limita a sua consciência. Em hipótese alguma, nunca julgue. Você pode estar julgando algo que pode ser expansivo para você. Mesmo que no primeiro momento pareça ser algo errado, injusto ou algo horrível, nunca julgue, gente, nunca. A perfeição divina está em tudo. A perfeição divina está também no errado, no injusto, né, no horrível. Acredite, isso é consciência. E outro, né, e não menos importante item é seguir o Evangelho, né? O Evangelho tem muito ensinamento, gente. Jesus vai dizer, conhecereis a verdade vos libertará, né? A verdade não está naquilo que a gente acredita, ela está na abertura para a consciência maior e isso vai acontecer, na verdade, pela busca constante e infinita do autoconhecimento e do autodesenvolvimento espiritual. A gente precisa soltar tudo aquilo que limita a nossa vida e abrir espaço para o novo conhecimento, para as novas ideias, para as novas oportunidades de crescimento. É aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Todo mundo interpreta que o copo meio vazio é olhar para o lado ruim da história, mas é no espaço vazio que a gente tem área para poder preencher, para poder colocar coisa nova. Exatamente. Então é considerar tudo. O cheio e o vazio. Se colocarmos em prática essas atitudes às quais nós falamos, nós vamos viver de forma mais leve, com menos conflitos e mais harmonia. O caminho da evolução espiritual passa pelo aprendizado constante e pela humildade de reconhecer que sempre há algo novo para descobrir, algo novo para conhecer. Se permitir mudar, não é fraqueza, é evolução. Questionar suas certezas não é falta de identidade, mas sim maturidade. Amar e respeitar as diferenças não é abrir mão de si mesmo, mas sim expandir a consciência e viver de forma harmônica, em sintonia com o seu eu superior e com a mente de Deus, com o universo.
né? Esse é o segredo. Quando não temos pontos de vistas, quando não temos rigidez numa determinada opinião, nós abrimos espaços, como o Edgar falou, para conhecer o novo, para conhecer novas possibilidades. É isso aí. A rigidez, como o próprio nome diz, é duro, né? É inflexível, é dureza. parado. E a vida não é dura, gente. E a vida é movimento. Flexível, é movimento, A vida é né? movimento. Muito bem, queridos ouvintes, estamos chegando ao final de mais um programa. Sábado que vem, 12h30, a gente volta aqui, mas se você gostou do nosso conteúdo, quiser seguir a gente nas redes sociais, basta entrar lá no Instagram, procura lá por @ElianeBim ou @EdgarBim, começa a seguir a gente. E no YouTube também, tem muito conteúdo nosso lá no YouTube. Acesse o nosso canal, youtube.com/bim91. Aproveita para se inscrever, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo, né? Compartilhar. É muito importante, gente, vocês interagirem conosco lá no YouTube, no canal do YouTube, no BIM91. Que a gente tem muito conteúdo, a gente entrega muita informação. E quanto mais pessoas tiverem acesso a essas informações, mais elas podem resolver a vida delas de forma mais leve. A gente sabe que hoje a questão da saúde mental está bem complicada. As pessoas precisam se melhorar e elas podem fazer isso, aliás, elas têm que fazer isso a partir delas mesmas, de dentro para fora. E a gente mostra exatamente isso. E esse conteúdo pode contribuir para isso. Exatamente. Né? E se você quiser agendar para obter mais informações sobre os nossos atendimentos em psicanálise sistêmica, em hipnoterapia ou em constelação familiar, ou se você quiser tirar alguma dúvida a respeito desse trabalho, você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, somente pelo WhatsApp, tá, gente? O número da Eliane é o 11 98420 9959, 11 98420 9959, e o meu número é o 11 97563 3113, 11 97563 3113. Vai ser um prazer muito grande conversar com vocês. Exatamente. Sábado que vem, 12h30, a gente está aqui de novo, 95.7 FM da Vibe Mundial. Tenham todos um lindo final de semana. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.